galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê para falar de um assunto que no princípio eu sei que ia ser só um ponto, uma vírgula no vídeo, tecer alguns comentários, só que vai aparecendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 10 coisas diferentes. Aí eu comecei a lembrar de algumas coisas que aconteceram no passado, eu fui olhar e falei, mas rapaz, que cara de pau do Lula, né? O que a imprensa vem comentando aí parece que é bem desonesto também, e eu estou me referindo ao Dia da Libertação, né? Como o Trump aí definiu, o dia em que ele apresenta as suas tarifas recíprocas perante o mundo. E a gente tem que comentar sobre isso. Acredite se quiser, a gente vai começar falando dessa questão de tarifa, vai terminar nas eleições de 2026. Aí vocês perguntam, mas como? Mas tu sabe que eu sei ligar os pontos, né? E a gente vai chegar lá, vamos falar do PT, vamos falar bastante do PT, vamos falar do vídeo do Disseu, que ele acho que envelheceu bem depois de algumas coisas que estão acontecendo, vamos falar de algumas medidas do governo, vamos falar de algumas polêmicas, algumas brigas que inclusive tiveram, né? Um lobby muito poderoso aí, o lobby do agro, tentou aí, né, mover, né, rios e terras para aprovação de algumas coisas. Temos que falar sobre isso, acredite. Mas antes, como não poderia ser, né, o assunto que mais interessa a direita no Brasil, a nossa linda democracia. Junho está sempre em risco, né? Junho é a nossa linda democracia. Saiu nota aí que finalmente a OAB resolveu entrar em campo para pedir que a defesa possa ter acesso, né, às provas em seu estado bruto, né? A gente vai comentar sobre isso. Também tiveram algumas notícias em relação à anistia, movimentações, articulações. Hoje Bolsonaro, inclusive, vai ao Paraná se encontrar com o Ratinho Júnior, vai falar sobre anistia, mas não só isso. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar, já me alonguei demais nessa introdução. E vejamos. OAB relata, ministro, prejuízos irreparáveis às defesas. Eu peguei essa nota daqui porque achei ela bem factual. E essa Luísa Martins é uma das grandes porta-vozes do andar, né, o principal andar desse lindo prédio, desse lindo arranha-céu que comanda o Brasil. Pode pegar e ir lá na CNN. Você quer saber o que acontece lá de cima? Toda vez que tiver alguma coisa polêmica envolvendo Bolsonaro, decisões, né, sei lá, qualquer julgamento que vai ter, acompanha lá a Luísa Martins. Você vai ver que, rapaz, é tipo a Daniela Lima, né? Ela tá repondo a Daniela Lima agora na CNN. Aí quando ela coloca assim já na manchete, né, prejuízos irreparáveis, ela até vai explicar isso ao longo da matéria, você fala, né, eita, a OAB tá deixando aí no ar, na verdade, tá colocando um bloco a mais nesse prédio que muita gente já tá vendo ele todo construído e falando, olha, esse processo aí contra Bolsonaro está repleto de nulidades. Essa daqui seria mais uma. Enfim, o presidente da OAB, o Beto Simonetti, afirmou ao ministro que a condução do inquérito sobre o plano de golpe pode estar gerando prejuízos irreparáveis às defesas dos acusados. Ambos se reuniram nesta quinta. Simonetti vinha sendo pressionado pelos advogados para tomar providências diante das alegadas violações às prerrogativas profissionais por parte da Corte. A principal queixa é a falta de acesso integral aos autos. No ofício apresentado ao ministro, o presidente do Conselho Federal da OAB disse que a PF e a Procuradoria-Geral da República teriam obtido acesso à totalidade dos elementos da investigação, enquanto as defesas foram disponibilizadas apenas frações. Em outras palavras, aspas, né, o que está no documento. A defesa estaria impedida de visualizar todas as trocas de mensagens e os arquivos documentados, o que comprometeria sua capacidade de destacar trechos de interesse e, inclusive, de formular questionamentos a acusados e futuras testemunhas. Diz o trecho do documento que a OAB entregou. E aí, será que o pessoal agora vai ter acesso às conversas na íntegra? Os relatos dos advogados, prossegue Simonetti, tornariam a intervenção da OAB obrigatória para assegurar o pleno exercício de atividade profissional sob pena de comprometer a integridade do processo legal. Se o processo não está íntegro, ele caminha para nulidade, né? A tese de cerceamento de defesa foi levantada pelos advogados diversas vezes ao longo da investigação, inclusive no dia do julgamento.
A alegação, entretanto, foi rejeitada pela primeira turma. A primeira turma, né, a avaliação dos ministros, foi de que todos os elementos utilizados para a acusação estavam disponíveis à defesa. Ou seja, tudo que a PGR teve acesso, a defesa também teve, tá? Mas a PGR teve acesso a tudo ou já o compilado ali da Polícia Federal? A defesa segue reclamando. Quer o acesso, por exemplo, o advogado do Braga Neto, ele quer acesso ao telefone do Braga Neto. Não mensagens recortadas que às vezes podem estar fora de contexto. Ele quer o telefone, como todo. Não entendo a dificuldade disso, né? Na verdade, até entendo, mas isso é outra conversa. Ontem, Zanin, Flávio Dino, votaram com o ministro para condenar pipoqueiro e vendedor de picolé. Eu vi uma postagem mais ou menos nesses termos do Joaquim Teixeira, que é um perfil de humor, né? Que seria a tríplice coroa do golpismo. Picolé, pipoca e um batom. Mas se você juntar esses três, meu Deus do céu. Tá aí, né? Aí você fica pensando, semana passada não, essa semana, tá na sexta-feira ainda, né? Mas os dias atrás, 3, 4 dias atrás no máximo. Não, o judiciário aqui tá tentando distensionar o Brasil. Está tentando acalmar as coisas. Tá sim, tamo vendo. Quero ver como é que serão essas manifestações de domingo. Aí, gente, é complicado isso aqui, né? Se roubou, realmente tem que ser investigado. E eu acho que todo mundo vai concordar com isso. Mas você vê assim, o timing das coisas no Brasil, ele choca. A Sarita escreve, né? O Brasil é o país das coincidências. Cidade governada por pai de Hugo Mota é alvo de ação da Polícia Federal, que é a cidade de Patos. Aí o Rafael Gloves colocou 2 notícias, uma de 12h40 e a outra de 10 minutos depois. Polícia Federal faz nova operação para investigar indícios de desvio de emendas de Hugo Mota. Contrato abastecido com emenda do orçamento secreto apadrinhada por Hugo Mota superou a 6 milhões. Aí, 10 minutos depois, Mota pede para líderes não assinarem anistia e pele muda estratégia. Sabe assim, pode ter relação? Pode não ter, pode também não ter. Mas é aquela coisa, né? O Brasil, as coincidências que acontecem, o timing das coisas. Eu acho que o timing é importante, assim, você fica, nossa, cara. Mas vejam só, né? Enfim. Sobre essa questão de mudar a estratégia do PL, a gente comentou sobre isso nos últimos dias. O Sóstenes, ele estava atrás das assinaturas, porque ele precisava de 257 deputados, né? Assim, ele pode ir no varejo. O que é que o Sóstenes vai fazer? Ele agora vai no varejo. Ele vai buscar no varejo, deputado a deputado, 257 nomes que se comprometam com o pedido de urgência do PL da anistia. Tá ali, né? O líder do PL diz que o Hugo Mota está buscando sair da Salomônica para anistia. Para Sóstenes, presidente da Câmara, está dando uma no cravo, outra na ferradura. O parlamentar aposta em uma mudança de estratégia para fazer andar a anistia, a coleta de assinaturas individuais para o requerimento de urgência. Sóstenes sustenta que ela ainda já tem 165 das 257 rúbricas necessárias para o documento. O Sóstenes estava tentando fazer o que antes? A assinatura dos líderes, porque se o líder do partido assinar, o que significa? Você tem ali todos os votos da bancada, porque o líder assinou. O líder fala em nome da bancada. Então esse era o caminho inicial, conseguir o apoio dos líderes, levar e pedir, tá aqui, ó, tem uns 257 votos para pautar a urgência, paute o projeto. Diante da dificuldade, da boa vontade dos líderes, Sóstenes agora foi para o varejo. Isso daqui é interessante, ir para o varejo. Por quê? Porque se ele consegue 257 nomes favoráveis à anistia, a gente disposta a assinar, poxa, é uma certeza que o projeto, uma vez entrando no plenário, aprova. Ainda mais se o Sóstenes conseguir, sei lá, 300 assinaturas. São basicamente 300 votos, né? O cara assinou isso aqui, possivelmente ele vai votar, né? Ele não ia botar o nome disso aqui pra chegar na hora do plenário e votar contra. Sobre essa situação, dessa mudança de estratégia, a Globo até falou sobre isso. Ainda tá falando sobre isso tem uns 3, 4 dias também, né? A turma tá atrasada. Mas ele também traz outras informações. Inclusive que ontem o Kassab
teria ligado pessoalmente aí pro Sóstenes Cavalcante para falar que ele não tá, né? O PSD não está contra o projeto da anistia, né? Um boato aí que foi levantado ao longo do dia de ontem. Interessante, porque a gente conclui que, por um lado, a fragmentação está maior, mas o projeto da anistia está trazendo, está servindo de chamariz, tanto para o Caiado, que estava desgarrado, o projeto da anistia trouxe aproximação. Amanhã o Bolsonaro se encontra com o Ratinho Júnior, do PSD, que está apoiando o projeto da anistia. Kassab telefonou hoje de manhã, conta essa história às 9h40 da manhã, para o líder do PL. 9h40 não, 6, não? 6h40, desculpa. Gente, Kassab acordou animado para dar apoio. O Sóstenes disse que costuma ficar até tarde, né, trabalhando e tal, então essa hora ele não atende telefone, mas diz que ele abriu assim, de canto de olho, e viu o telefone aquele sabe, quando a vibração, e era o Kassab, 6h40, já animadíssimo, Kassab já articulando. O Kassab, ele dorme articulando. Quando ele acorda, ele já fechou 3 acordos. Aí, Natuzaneri, o Kassab falou para ele, tô te ligando porque tem um boato aí de que o PSD tá contra o projeto da anistia e você tem autorização para dizer que eu tô te ligando e tô dizendo que o PSD está favorável ao projeto da anistia. A gente só não assinou o líder porque o Hugo Mota pediu, depois da viagem para o Japão com o presidente Lula, para segurar os líderes não assinarem. E aí, então assinou o PL, assinou o Novo, os do Centrão ficaram meio assim com o pedido do Hugo Mota, acabaram não assinando. Então, diante disso, o que o Sóstenes fez? Apuração minha e da nossa Lígia também. Sim, sim. O Sóstenes resolveu que não vai mais pedir pelo regimento, se ele tiver o número de líderes que representam mais de 252... 57, óbvio. Ele consegue colocar a urgência para votar, né? Ou já a própria urgência aprovada. Coloca para votar, né? Assim, mas tem que ter a assinatura dos líderes. Para o PSD, quem assinou foi um vice-líder, não foi o Antônio Brito. Então, é isso que ele está dizendo. Diante das dificuldades de ele conseguir esse número de líderes que representam os partidos que têm 257... Tá pegando assinatura ele está indo no varejo. Deputado por deputado. Ele desencanou do atacado e está indo no varejo, deputado por deputado. Já tem mais de 150. Precisa de 257. Aí, né? Importante, gente. Esse tipo de discussão é muito importante. É realmente entender como é que a coisa se dá, né? Cara, como é que apresenta um requerimento de urgência, quando é que pode colocar, por que precisa ter 257, porque 257 é um número absoluto, tem 2 caminhos, você pode ir no varejo, você pode ir, né, via os líderes direto. Isso aqui é coisa que a gente tinha que estar na cabeça, né? A maior parte das pessoas. Mas, tenta aí discutir sobre isso. Tem gente que se nega a entender esse processo. Sabe? Assim, parece que o pessoal quer emburrecer as pessoas. Aí, pra falar sobre isso, né? Não tem como não falar, porque isso me incomoda demais. Não incomoda só a mim, né? Incomodou aqui o Eric também. O senador Eduardo Girão coloca ali na pastagem, falando, né? Exatamente essa questão. O Mota pediu a líderes que não assinassem urgência. Aí o Girão vem naquela: falta de aviso não foi. Aí, falar agora é pra rua, tudo mais, né? O Hugo Mota fez isso, fez aquilo outro. Depois de eleito, após disputa com Marcel Van Hatten, né? Joga pra torcida, né? Colocando aquele cenário, né? Era só ter votado no Van Hatten que estava tudo resolvido. Aí o Eric comenta: ô, senador Eduardo Girão, mais uma vez o senhor insiste com essa retórica. É sério. O senhor realmente acredita que conseguirá alcançar algo com esse tipo de postura? Apoiar o deputado Marcel em sua derrota já consolidada seria talvez uma atitude mais sensata? É isso que o Girão quer que as pessoas acreditem? Era melhor perder e não ter nada. Abrir mão das comissões que o senhor tanto elogia, sim elogia. Abrir mão de até mesmo impedir emendas por meio dessas comissões. Impedir pautas e ser eficientes em obstrução. Deveríamos então nos contentar em gritar que estamos certos enquanto a população sofre? Senador, é hora de trabalhar e parar de gritar. Já estamos exaustos dessa sua falsa preocupação. Primeiro, o senhor se envolveu nas eleições anteriores.
Foi candidato quando tínhamos Rogério Marinho para líder do Senado e mesmo assim você lançou a sua candidatura. Também se lançou como prefeito, mesmo com a presença de André Fernandes na disputa. Ele perdeu por poucos votos. E agora, novamente se mete onde não deveria. O senhor joga para a plateia. Estamos cansados de políticos assim. Reflita. Eu já passei do ponto de cansado. Eu faço questão até de rebater toda vez que eu vejo uma coisa dessa. Sabe? Trabalhar pelo emburrecimento da direita não vai levar ninguém a lugar nenhum. Utilizar as pessoas como massa de manobra para apoiar um projeto político fadado ao fracasso, não tem condição, né? Mas porque eleitoralmente pode ser bom para eles, Aí o André, da Embaixada da Resistência, comenta assim, né? O maior problema dos que criticam as estratégias do Bolsonaro é que 100 a cada 100 ou não possuem estratégia nenhuma ou possuem estratégias piores e seu histórico, né, fala por si. Vide essa, né? A estratégia do cara é perder. Perder e entregar todas as comissões relevantes e cargos na mesa para o PT e para o Centrão. Revejam o historial de sugestões e de ações de cada um e os respectivos resultados. Obrigado. Uma postagemzinha rápida que acho que inclui, né? Explica talvez um pouco de tudo que está acontecendo. O Tetsuki postou isso daqui, rapaz. É uma linda interação entre superdireitosos. Aí o cara ali chamado Geórgio Chucro, né? Primeiro, o Metrópolis compartilha. Zema confirma a presença em ato de Bolsonaro pela anistia. É o Zema que andou sumido, agora quer ser candidato. Até jingle gospel feito de inteligência artificial o Zema tá fazendo. O que uma eleição não faz com a pessoa, né? O Zema passou todo esse tempo em berço esplêndido, mas agora que tem interesse eleitoral se move. Olha, Zema, talvez você não acredite nisso, mas usar o nome de Deus em vão, cara, ou usar para fins políticos, você que estava calado o tempo todo sobre a questão da anistia, isso tá errado, cara. Tá errado. Sabe aquelas coincidências da vida? Começa a dar um monte de coincidência errada. Não vai por esse caminho que não é bom, mas tudo bem. Aí, diante dessa notícia, né, que o Zema vai, acho que o bom tem que ir mesmo. Deveria ter ido, sem nem ninguém convidar. Aí vem ali, o Geórgio Chucro, PQP. Perdeu meu voto, vai pra M. Agora é nulo em 2026. Aí o João Pedro responde assim, cara, eu sei que incomoda muito ver bons políticos como Zema e Tarcísio mais próximos do Bolsonaro, porém entendo que precisamos fazer esse esforço para conquistar o eleitorado dele, né? Aí depois você descola do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Caso contrário, Lula destrói em 2026. O Bolsonaro teve mais de 50 milhões de votos. O Bozo. O Bozo. O Bozo. Aí você olha ali, né, a biografia do Geórgio Chucro. Lava-jatista. A primeira coisa que ele disse. Torcedor do Santos. Conservador com foco em liberdade econômica e livre mercado. É um liberal. É um liberal lava-jatista. De conservador não tem nada. Conservar só o dinheiro dele. Só. Aí Tetsuki destaca, né? Precisamos fazer esse esforço para conquistar o eleitorado dele, do Bolsonaro. Então, quando os bolsonaristas se revoltam por serem usados, são chamados de gados e extremistas, né? É isso, gente. Apanhe sem reclamar. Seja motivo de chacota sem reclamar. Aí, na mesma pegada aí do Zema, que resolveu dar o ar da graça, né? Porque tá buscando aí, né? Algum cargo em 2026... Ratinho Júnior se reaproxima de Bolsonaro e negocia anistia em 2026 de olho no Planalto. Pois é. Sensacional. Olha a quantidade, assim... O que o Ratinho Júnior falou em abril de 2024, quando teve o caso das comprinhas? O que o Ratinho Júnior falou em novembro de 2023, abril de 2023? O que Ratinho Júnior falou... Vamos botar em novembro de 2023, quando teve o episódio da Dama do Tráfico. O que Ratinho Júnior falou quando teve a Operação Tempus Veritatis, né, fevereiro? O que Ratinho Júnior falou quando Felipe Martins foi preso? O que Ratinho Júnior falou das inúmeras fake news da Globo? Pega lá a melhor de todas, a da Daniela Lima, o notebook da BIM. O que o Ratinho Júnior falou
sei lá, dezembro e janeiro, né, dezembro 23, janeiro de 2024, lá no escândalo do caso da Shine. Desculpa, Shine não. Da Choquei. O que Ratinho Júnior falou durante a reforma tributária? O que Ratinho Júnior falou, né, em diversas coisas que aconteceram, né, perante aí aquelas matérias do Cid, até aquela matéria da Veja que fez o Cid voltar a dar depoimentos. O que Ratinho Júnior falou sobre o caso de Bolsonaro e da baleia? Cara, é incrível, sabe? Como as coisas acontecem no Brasil. E você não pode destacar nada disso. Os políticos no Brasil, eles não se posicionam em nada porque eles querem ficar de boa, porque eles são acima do bem e do mal, eles não são radicais como o Bolsonaro, mas aí chega 2026, chega a eleição, não, Bolsonaro, vamos aqui falar de anistia, Bolsonaro, vamos falar, mas beleza. E eu acho que Bolsonaro tá certo mesmo, tem que ir, vai fazer o quê, né? Querendo ou não, o cara tem voto, tem máquina, tem poder. Foi governador por 8 anos no Paraná. Se for candidato ao Senado, a tendência dele levar é grande. Possivelmente vai conseguir. Tem tudo para emplacar o seu sucessor. Então realmente tem que ir lá. E Bolsonaro vai falar de anistia também em 2026, inclusive das questões locais. Quem que vai ser, né? Governador, talvez o vice, Senado, quem que vai ser os nomes que vai emplacar. Bolsonaro falou que um dos nomes é o Felipe Barros. Então se o Ratinho não for para presidente, for para o Senado, Ratinho Júnior e Felipe Barros, essa dobradinha, beleza, tá lá. Lá vai Bolsonaro tentar fazer algum tipo de acordo para realmente a direita ter algum tipo de lucro. A direita ganhar alguma coisa, né? Que o Ratinho Júnior é muito popular. Mas o que me incomoda é ver essa turma que deita em berço esplêndido diante de todas as confusões que acontecem todos os dias, até as coisas que você pode usar para criticar o governo Lula. Cadê aquele episódio do Tachad, que o Haddad, todo mundo falava do Haddad, cadê o Ratinho Júnior, cadê o Zema, cadê todo... Nada! É revoltante. Mas é o que temos, né? É isso que eu digo, 2026 será impossível, é impossível, eu duvido, eu aposto dinheiro contra. A direita não terá maioria na Câmara, de jeito nenhum, na Câmara. No Senado, eu acho que tem como ser direita. E quando eu digo isso pra vocês, eu falo que é direita. Cadê direita? É direita, sem direita, Ratinho Júnior, né? Ciro Nogueira. Cadê direita? Mas pelo menos não é petista. Esse é o Brasil por hora. Mais do que nunca, a turma da direita aí, né? O pessoal que se diz de direita, ia trabalhando, velho, pra pensar uma coisa um pouco mais coesa, mais organizada. Ter realmente um plano, diretrizes um pouco mais claras, porque aí fica até difícil pra galera bancar o isentão. E até fortalece o discurso, né? Cria caixas de ressonância, todo mundo batendo na mesma tecla. Já que a gente falou de eleição, a gente fala de novo lá no final. A gente fecha o vídeo hoje falando de eleição também. Eu acho que vai dar tempo, né? Só mostrar isso aqui que é impagável. Daniela Lima começa falando sério. E aí, assim, ela segue falando sério sobre coisas absurdas pra negar que Lula é o Biden brasileiro. Lula não é o Biden. Lula é um menino novo. Tá se recuperando mais rápido que um bebê. Escuta isso aqui. Luiz Inácio Lula da Silva ontem, esse bastidor a gente trouxe em primeira mão para vocês aqui, depois todo mundo teve de ir lá acompanhar, porque Lula desceu, marchou do Palácio do Planalto até a residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para fazer o primeiro encontro dele com Gleisi Hoffmann ao lado, a sua ministra das Relações Institucionais, com os principais integrantes da base aliada do Senado. São os líderes da base aliada do Senado. Já já a gente vai colocar uma foto aqui para você ver quem é que estava lá e por quê. Essa é a primeira conversa do ex-presidente nesses termos. O fato dele ter descido do Planalto até a residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é um gesto em si de estou reassumindo, vou reassumir, vou dar prioridade a um contato direto entre eu e vocês. Luiz Inácio Lula da Silva, também vamos para o blog aqui, rapidamente, aproveitou a ocasião e foi questionado pelos... Vamos mostrar a foto? Beleza, vamos juntos. Tá aqui, ó, esse foi o tamanho. Você tem aqui Cid Gomes, Efraim, o próprio Davi Alcolumbre, o Eduardo Braga, do Amazonas, MDB, você tem aqui Otto Alencar, PSD, líder do governo, aqui Rogério Correia, do PT, Leila, senadora Leila, aqui Elisiane Gama. Então, vê o tamanho aqui do grupinho que foi reunido. Essa era uma conversa, assim, o que se espera de uma conversa desse tamanho? O senador Renan Calheiros, aqui também
do MDB. O que se espera de uma conversa desse tamanho? Pouca revelação. Não. Lula fez questão de passar alguns recados. Eu conversei com alguns dos integrantes dessa comitiva e perguntei ali, Lula em algum momento, gente, falou sobre 2026 e o senador me disse, falou sim. Lula disse textualmente que estou me preparando para ter saúde, porque sou candidato em 2026. Estando bem de saúde, eu sou candidato. Diz que Lula chegou ao ponto de dizer, olha, voltei a fazer musculação, estou correndo todo dia, estou muito bem, estou me sentindo bem da cabeça, estou me sentindo em plena capacidade física e eu quero me manter assim, porque a minha vontade é tentar um 4º mandato. Eu falei, mas senador, o senhor levou a sério? Tá me parecendo um pouco a coisa do Biden. Esse senador me disse, olha, um homem da idade dele que sofre uma pancada na cabeça, que deixa uma lesão de grau 2 no cérebro e se recupera em menos de 30 dias, não pode ser comparado ao ex-presidente dos Estados Unidos. Eu falei, mas senador, veja, há uma busca... Nem vou continuar, né? Não é o Biden, é uma máquina. É uma máquina. Grau 2 na cabeça, 30 dias tá novo. Não é o Biden. Ele fez questão de falar que tá tendo a saúde, tá malhando, tá correndo. Ela começa, não, o Lula fez um ato, ele foi marchando. Oh meu Deus do céu, o homem é uma máquina. O Lula conseguiu ir a pé. Sabe, o negócio deve dar uns 10 minutos. Ele consegue andar 10 minutos. Uau! Ele é... O 100 Bolt é corredor de 100 metros. Quem é corredor de maratona? Lula é o São Silvestre. Eu não sei o nome de ninguém, mas São Silvestre todo mundo conhece. Lula já tá apto a correr a São Silvestre. Ele foi marchando até a causa do Columbre. Assim, vai falando uns absurdos num tom de seriedade, como se fosse alguma coisa importante. É pura propaganda. Isso aqui é propaganda antecipada. E eu não sei nem se pode uma coisa dessa, né? Se bem que é a Globo. A Globo a gente espera qualquer porcaria. Momento que o coração aquece no dia de ontem. O homem é jogador. Esse aqui é... Eu fico me perguntando daqui a 10 anos, 20 anos, quando a gente olhar pra trás, pra história do Brasil, como é que a gente vai lembrar desse cara? Porque ele tá destruindo o Lula. E ele é tão brabo. Ele destrói o Lula. Tudo de forma fria calculista. Ainda fala, né, que a culpa é de todos os ministros. Não é só do mas de todo mundo. Todo mundo tá culpado. Ainda coloca a culpa nos outros também. A culpa é de todo mundo menos dele. A culpa é de todo mundo menos do Sidônio. Aí tá ali, né? Sidônio tenta se descolar de desgaste e Lula se diz no rumo certo, apesar de crise de popularidade. A culpa não é minha não, irmão. Eu tô aqui porque deve é. Tu é brabo, Sidônio. Tu é brabo demais. Sério, queria ser cara de pau igual a tu, viu, um dia na vida. Mas vamos lá. Vamos pro assunto que interessa. Nós gastamos metade do vídeo falando nossa linda democracia. Gente, tivemos aí nos últimos dias o tarifaço do Trump. Não vou entrar nos pormenores, falar de tudo, focar aqui só na questão de Brasil. O restante a gente vai dar uma pincelada numa ou outra coisa aí ao redor do mundo. Mas o Trump falou, ó, se você está me tarifando, eu também vou te tarifar. E aí tá aquele chororô. Os liberais estão puxando o cabelo, toda a imprensa brasileira está reclamando que é um absurdo, que o Trump está destruindo a velha ordem das democracias liberais, do livre mercado, da sociedade de regras, que o Trump é isso. Aí eu acho estranho, né? Eu aprendi na vida que se a Globo tá de um lado, eu tenho que estar do outro. E aí você pega os editoriais e os textos opinativos. Globo, Folha, Estadão. Quem mais botou no seu opinativo nos últimos dias? Eu não vi nenhuma na Veja. O UOL teve também umas matérias opinativas. Deixa eu ver. Teve mais um jornalista em um jornal. Acho que foram esses 4, assim, né? Que são os principais. Todos contra Trump. Se toda essa turma tá contra Trump, eu acho que tem uma tendência grande do Trump tá certo, né? Porque não tem como eu estar do lado da Globo. Enfim, eu peguei a matéria da Globo porque dá destaque ali a fala do Trump, né? Que diz que hoje é o dia da libertação. Foi lá dia 2, né, que ele aplicou a tarifa. Aí tava todo mundo naquela, meu Deus, o que o Trump vai fazer com o Brasil? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Brasil foi o que ficou na lista dos que basicamente não recebeu tarifa, 10%.
Qualquer produto brasileiro, 10% ali, flatzão, né? Tá de boa, 10%. E acho que o pessoal não entende que o Trump coloca, né? É recíproca. Aí tem que pôr tudo, não, mas ele fez o cálculo a partir de questões ligadas à balança comercial. Beleza. Só para dar o tom, uma nota que saiu na imprensa, que eu acho que retrata um pouco, né? Porque não adianta só falar que a imprensa toda chora e não mostrar nada, mas tá aqui, né? Dia da libertação ou da ruína. Se fosse reciprocidade, Trump deveria reduzir tarifas para o Brasil. Tentar comprar qualquer coisa aí dos Estados Unidos. Tenta comprar qualquer coisa aí. Importa aí pra ver. Quando chegar no Brasil e o Haddad te cobrar imposto, tu diz que não, pô. É reciprocidade. A Aline Cantanhede falou que no Brasil não tem, não. Eu não sei. Esse imposto aí que você paga quando você faz uma compra internacional. Que imposto é esse, né? De 60% no final do dia. É uma cara de pau sem igual, né? Mas tudo bem. Aí, vamos começar aqui primeiro vendo o painho. Nosso grande liberal, né? O Lula se colocando contra o protecionismo a favor do livre mercado. Com mais desenvolvimento e mais inclusão social, mais tecnologia e mais humanismo. Um país menos desigual e mais justo, que investe em saúde, educação e demais serviços públicos de qualidade, que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela. Que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização do Mundial do Comércio. E aí, galera? Cadê os meus amigos, grandes analistas da direita? O Lula, comunista, Foro de São Paulo. Nossa, o povo repete isso tanto que às vezes me dá até agonia. Eu queria tanto que o pessoal abrisse um pouco, né, a cabeça para a possibilidade do mundo, sabe, mudar. E as coisas não serem, assim, né, tão travadas ao ponto que nada pode mudar ao longo da história. Aí você vê, né, tudo que o Lula tá defendendo. Primeiro assim, que ele tá falando muito de lorota, que ele não defende nada disso. O Lula só defende dinheiro no bolso. Defende dinheiro no bolso dos seus amigos, né, óbvio, não no povo. E fazer, né, tudo que a galera que colocou ele lá quer. Em especial os bancos. Não livre comércio. Quando o Lula fala que é no multilateralismo, ele tá certo. Gente, o que é o multilateralismo? É a ONU, é o OMC, é o OMS. São todas essas organizações que eu garanto que você não votou em ninguém que está lá. Eu não conheço ninguém que votou em pessoas que estão lá. São burocratas não eleitos que tomam decisões e que o mundo tem que seguir. Por quê? Não, porque eles são burocratas não eleitos. Eles são os queridinhos de quem? Do Soros? Do Klaus Schwab? Do Bill Gates? Quem foi que colocou lá? Não faço a mínima ideia. Mas quer porque quer seguir. E o Lula realmente defende isso. O Lula é um globalista. O Lula 3, o governo Lula 3, é um governo globalista. Se a direita tivesse entendido isso desde o primeiro dia e tentado entender como é que isso daí iria se manifestar na atuação do governo através de leis, não é medidas públicas, né? Ah, Jesus. Não é ações públicas. Nossa, né? Ah, projetos, assim, utilizado. Me faltou agora a expressão na cabeça. Enfim, né? Quando você estuda... Meu Deus do céu, velho, faltou agora na cabeça. Não é medidas públicas. Não é medidas públicas. Enfim, o que eu ia colocar através dos ministérios da vida, das autarquias? Quais seriam as diretrizes do governo? A coisa podia ter sido diferente.
Falou assim, cara, qual é a tendência dos globalistas hoje ao redor do mundo, além da questão woke, da diversidade? Pô, é a questão verde, é a questão ESG, descarbonização, transição energética. Daria para ter feito um embate muito mais eficaz contra a turma do Lula. Aí tá aí. Mas vamos pegar essa frase do Lula. Vamos começar pelo começo, né? Não temos mais como aceitar nenhum tipo de protecionismo no mundo de hoje. Vou fazer de tudo para proteger, né, desses ataques o nosso empresariado nacional. Pô, então vamos voltar no tempo, Lula. Vamos voltar no tempo, Lula. E começar a expor as suas mentiras. Atlas Brasileiro, abril de 2023. A gente chega logo de voadora. Taxar varejistas chinesas e apostas online é necessário. Segundo Randolfo Rodrigues, é preciso ter regulação para que não haja prejuízo do mercado nacional. Protecionismo, Lula! Você é um mentiroso! Você é um cara de pau, Lula! Você já foi desmentido, Lula, assim, pelo Randolfo Rodrigues, hoje o seu líder lá no Senado. Esqueceu das comprinhas da Shopee? Esquece. Será que o Lula não faz ideia quanto ao imposto de importação que uma pessoa comum paga para comprar um produto, e um produto que muitas vezes sequer é produzido no Brasil? Que reciprocidade é essa? Produtos que sequer são produzidos no Brasil. O protecionismo é para proteger. Você cobra imposto para proteger o seu mercado de alguma coisa. Mas se você não produz, você vai colocar imposto para quê? Qual é a lógica de colocar imposto em computadores, em celulares, que são ferramentas de produtividade, de trabalho? Porque não reduz, cara. É porque o governo quer a parcela dele, né? Ainda que o governo colocasse a parcela dele, qual é o preço aí, né, do imposto de importação desses produtos? Mas vamos continuar avançando, né? Ainda no mês de abril de 2023. Conforme Lula aí e sua turma foram para cima das companhias internacionais, as ações da Magazine Luiza subiram. Que coisa, né? Um indicativo de que vai ficar muito mais caro de importar produtos subiu, né? Isso aqui me parece um protecionismo pesadíssimo. Aquela imagem estava dando RT antes da Folha de São Paulo. O governo vai acabar com isenção de importação de encomendas de até $50. Cadê, Lula? A reciprocidade, irmão? Aqui da Austrália eu posso comprar coisa na internet, Lula. Do Brasil eu não pago nenhum imposto. Assim, pelo menos até $1.000 e poucos, aí é tudo isento. Eu nunca fiz uma compra aqui online e precisei pagar o imposto. Nenhum, velho. Zero. E aí, Lula? O que é que tu me diz? Varejistas pedem ao governo que taxe empresas de comércio eletrônico asiáticas. Para quê? Para proteger o mercado interno. Tarifa. Protecionismo. E aí, Lula? Tu é um cara de pau, Lula. Tu é um mentiroso descarado. Aí tá ali, né? A turma da Luiza Trajano, Flávio Rocha da Riachuelo, a turma do Carrefour. Só a nata da picanhagem. Aí tu avança, né? Na época o pessoal dava destaque àquilo ali, né? Lojas Riachuelo, fabricado na China. Qual é a proteção da indústria nacional? É para dar o direito do monopólio da venda, né? O cara, ele importa no precinho, aí ele coloca a etiqueta dele, do produto que foi fabricado lá fora, e ele cobra horrores para ter grandes lucros no Brasil, na mão do pobre. Varejo critica Lula e busca reunião com o governo sobre recuo em imposto de itens importados. Porque o governo, diante da pressão que rolou, opa, né, quase tremeu na base. Sem esse contrabando todo, talvez não tivesse de fechar 90 lojas. É contrabando? Não é a reciprocidade, não. Aí, cadê a reciprocidade, pô? Cadê a reciprocidade nessas horas? Não tem. Na hora do povo pagar a conta, não existe reciprocidade. Aí você vai para outubro de 2023. As mesmas pessoas que estão falando que Trump está destruindo o planeta, acabando, né, com a ordem vigente do livre mercado e tudo mais, é a turma que defende imposto cura vício em compras pela Shein e Shopee. Como é que vocês podem ter essa cara de pau? Aqui parece que é do Valor Econômico até, né? Pela imagem aí do Jornal Digital. Parece. Não vou bater o martelo.
Mas por que o Trump? Por que o Trump está destruindo o planeta e o Lula pode colocar imposto? Eu não consigo entender porque a tarifa do Lula é do bem e a tarifa do Trump é do mal. Eu não consigo entender. Alguém me explica. A tarifa do Lula cura vício. A do Trump destrói o mundo. Aí você vai para novembro de 2023. O governo deve taxar a importação abaixo de $50 até o final do ano, diz indústria. Empresários do setor têxtil que cobrem isonomia tributária se reuniram com o Haddad nesta quarta e saíram animados do encontro. O procurador do governo não quis falar nada. Pois é, né? Parabéns aí, Lula. Aí tem até uma coisa curiosa. Nosso pré-candidato a deputado federal, ele não anunciou publicamente, mas o Ferri vem fazendo até jantares, rapaz. Ele compartilha o vídeo do Alckmin que dizia, ó, Alckmin diz que imposto de importação será cobrado em compras internacionais abaixo de $50. E o Ferri diz, ó, notícia excelente para o varejo brasileiro, necessária. E aí, se você não acompanha o mercado financeiro, eu te digo que o grande Café com Ferri comprou aí uma fatia considerável da Casas Bahia, uma grande varejista. Será que Ferri tem o DNA de um campeão nacional? Talvez, né? O futuro aí vai nos falar. Salve Ferri. Aí eu falava, né? Os liberais comemoravam a medida. Mas afinal, né? Impostos não, até o ponto em que seja do seu interesse. Envelheceu bem esse tweet, viu, Ferri? Envelheceu bem demais. Aí tu vai para maio de 2024. O CEO da Petz defende regulação de compras no exterior. Olha o nome bonito, né? Não é tarifa, é regulação. Porque você tem que botar uns tributos, tem que regular o que entra, que aí você não sabe, às vezes, nem a qualidade do produto que entra, aí pode fazer mal, etc, tudo mais. Gente, é uma cara de pau sem igual tudo que tá acontecendo. Pois bem, mas vamos lá. Tem um livro que eu sempre falo pra vocês, que é um livro desse tamanho aqui, ó. Rapaz, não tem... Deixa eu ver aqui, ó, pra falar quantas páginas tem no total. 142. E a última aqui já tá basicamente... referência, né? A última página é de referência. 142. Deixa eu ver a página 1, o que é que ele considera. E já começa na página 5. Isso com a apresentação. O grosso do livro mesmo começa na página 31, que é o relatório em si, que é isso daí, né? Essa é a página 31. Aqui, ó. Página 31. Eu bati até a foto. O que está acontecendo no presente momento, eu acho bem curioso. Até para mostrar para as pessoas, que às vezes fica difícil de entender, que você não tem a obrigação de escolher na vida entre apenas dois caminhos. Que o mundo não é dividido entre comunistas e liberais. Que às vezes tem outras coisas acontecendo e algumas medidas podem ter, né? Como é que a gente pode dizer? Algumas coisas por trás dela que fazem sentido. Vejam só. O Alexander Hamilton é um dos pais fundadores, um dos principais pais fundadores, lá no braço direito do George Washington, lá nos Estados Unidos. George Washington, né? Depois eu falo o nome errado, acho que é. Mas enfim, 5 de dezembro de 1791. Acho que Marx nem existia aqui, né? Acho que nem tinha nascido, se duvidar. Não lembro quando é que o Marx nasceu, mas o Capital não existia. Vamos ver, né? Na época, então, ele não seria comunista. Vamos ver se o que ele tá falando aqui... Sabe? Tem alguma similaridade no que Trump está fazendo no momento, até porque antes do Trump vencer, a própria Foreign Affairs tinha feito aí uma aposta que era hora de trazer de volta o consenso hamiltoniano. Gente, o relatório do Hamilton começa aqui, ó. Esse é o primeiro parágrafo. Eu quero ver apenas os 2 primeiros parágrafos. Eu não vou pegar, eu não pensei um pedacinho, é óbvio que eu acabei pensando um pedaço do texto. Você começa a ler. Esses são os 2 primeiros parágrafos. Vamos ver os 2 primeiros parágrafos e o que está acontecendo agora no mundo em relação aos Estados Unidos. Ao presidente da Câmara dos Deputados. O secretário da Fazenda, no cumprimento do mandato de 15 de janeiro de 1790 desta Câmara dos Deputados, tem dedicado a sua atenção, tão prontamente quanto o tem permitido, às suas demais obrigações, ao assunto das manufaturas. Aí eu vou ler lá embaixo, né? O termo manufatura é aqui empregado em sua acepção da época, com um significado atualmente atribuído à palavra indústria. Esta última significava, então, qualquer atividade produtiva. Então, manufatura, naquela época, é o que a gente vê como indústria hoje. Enfim, o assunto das indústrias, particularmente aos meios para fomentar as que tendam a tornar os Estados Unidos independentes
de outras nações em seu abastecimento militar e de bens essenciais. Com certeza vocês viram várias discussões desde que Trump tomou posse sobre a necessidade de reindustrializar o país, levando em considerações fatores estratégicos de soberania nacional, segurança nacional, geopolíticos, a própria questão, né? O próprio Biden já vinha fazendo isso, ventando lá a venda da US Steel, né? A siderúrgica dele até para o Japão, porque é um bem essencial, tentando levar lá, né? Basicamente o Biden comprou todo um pacote de uma fábrica de semicondutores, esqueci agora, é uma sigla de 4 letras, acho que quase 100 bilhões de dólares de investimento, porque, cara, é um bem assim que hoje não é só essencial, mas também faz parte de um abastecimento militar, né? Semicondutor hoje no mundo não tem nada que seja assim eletrônico que não tenha um processadorzinho lá dentro para fazer alguma coisa. Aí você vê, né? 1790, lá estava o cara pensando nisso. Cara, a gente tem que pensar aí em termos de indústria, meios, fomentar. A gente tem que fomentar a indústria interna, porque a gente precisa pensar em Estados Unidos enquanto nação, grande império, forte militarmente e que a gente não dependa, pelo menos nas questões essenciais, de ninguém. Senão a gente vai ser refém. Assim, respeitosamente, apresento o seguinte relatório. A conveniência de incentivar as indústrias, né, manufaturas, os Estados Unidos, que não há muito tempo era considerado um tanto questionável, parece contar agora com um reconhecimento bastante geral. Lá atrás, não, para que industrializar? O negócio é produzir barato, é fazer o que a gente faz melhor, às vezes, é questão é do agronegócio, é o nosso ascendente agrícola, mas não faz muito sentido, não. Ele falou, pô, agora a gente tá vendo que é importante ter as indústrias, né? Aí ele falava assim, ó, os obstáculos que dificultam o progresso do nosso comércio exterior têm levado a sérias reflexões sobre a necessidade de ampliar a esfera do nosso comércio interno. As regras restritivas que nos mercados estrangeiros limitam a venda dos crescentes excedentes de nossos produtos agrícolas dão lugar ao franco desejo de ampliar a demanda interna destes excedentes. Olha, os Estados Unidos viviam na situação que o mundo estava lá, né, colocando lá uns impostos neles, né, umas tarifas nele, dificuldades, que ele não estava conseguindo vender o excedente. Aí veio o Trump lá da época, né, falou, vamos fazer com a reciprocidade então, né? Na época não foi relativamente isso. Mas o cara tá falando, a gente tem que procurar aqui alguma solução. A gente também tem que pensar no mercado interno. Vamos fomentar o mercado interno. E diversas das coisas que o Trump vem fazendo é exatamente para isso. Criar empregos nos Estados Unidos, em solo americano, trazer as empresas de volta, porque a economia não é só o valor final do PIB. Eu acho que tem que ter uma certa distribuição, acho que a população tem que viver bem. Trump comunista, né? Fala aí, Trump comunista! E o completo êxito experimentado pela empresa manufatureira em certos setores importantes, associado aos sinais promissores demonstrados por esforços menos maduros em outros setores, justificam a esperança de que os obstáculos ao crescimento deste tipo de indústria sejam menos formidáveis do que se temia e de que, em seu crescimento posterior, quando a indústria crescer, em seu crescimento posterior, se possa encontrar sem dificuldade uma plena compensação por qualquer desvantagem que apresente na atualidade ou que possa vir a apresentar, assim como o aumento dos recursos favoráveis à independência e à segurança nacionais. Então, esse número de momento pode ter aí um surto, talvez até levar a uma recessão no primeiro momento, mas o ganho posterior disso, no médio e no longo prazo, reindustrializar o país, cara, não falta. Não faltam motivos aí para você explicar. E as vantagens de ter tomado esse tipo de coisa. Quem aí não quem não quis comprar 100% da narrativa da imprensa, algumas discussões que eu estava acompanhando na rede social, o pessoal apontou muitas coisas. O pessoal estava falando, inclusive, que até para os Estados Unidos, a depender uma desaceleração, uma perda de dinamismo nesse presente momento, com assim, uma dívida trilionária com vencimento agora, acho que vale até 2028, algo assim, coisa que vai ter que, assim, emitir novos títulos da vida, se refinanciar de novo. Na época, acho que foi a 3 e poucos %. A Selic deles hoje está em meio em torno de 4%. Então, a depender, se tiver até uma desaceleração, o Banco Central tem todas as ferramentas para, na canetada, baixar o juro. Olha aqui, ó. Vamos seguir aqui na ortodoxia, fatores macroeconômicos, vamos baixar os juros, então vamos renegociar a dívida no precinho
Porque tiver que renegociar, está 26 tri, a 3 e pouco, você renegocia agora a 4, eu acho que vai ficar muito mais caro, né? Então, assim, a galera não quer nem se dar o trabalho de entender. É a crítica pela crítica. É jogar pedra. Aí você tem que ver Lula e a Globo pagando de louco, fingindo que são os grandes defensores do livre mercado, do multilateralismo. Que o Lula aí, né, ele tá contra o protecionismo a vida toda. O Trump é um louco. O Trump não sabe nem o que ele tá fazendo. É uma coisa que nunca antes na história desse planeta aconteceu. Eu vi outra análise e o cara tava comentando que o fato dos Estados Unidos ter uma moeda forte, como a questão do dólar, acaba até por afugentar que as empresas se instalem lá, porque se o dólar ele é caro e a mão de obra lá não é uma mão de obra barata, quando você tem um processo globalizado ao redor do planeta como um todo, você normalmente vai correr para onde você tem mão de obra barata. Então esse processo de globalização do mundo acabou por fortalecer, né, a comunada lá. Pode ver o tamanho do país e como se tornou um império econômico. Mas vamos continuar. Quem tem que falar mais de Brasil? Olha o nosso grande Jamil Chad, porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil. Ele odeia o Brasil. China cobra fim imediato de taxas de Trump e promete retaliação. Olha quem não gostou. Olha quem não gostou. Pega e lê apenas o capítulo em torno de questões econômicas do projeto 2025 lá da Heritage Foundation, vê o que eles falavam que deveria ser feito, sobre qual approach, qual o olhar econômico e o que eles achavam da China. Vê e olha o que o Trump está fazendo agora. Eu acho que pelo menos tu vai falar que ele não... Assim, ele pode até ser maluco, mas acho que vai ser muito difícil tu falar assim, que ele acordou de manhã e falou, rapaz, eu vou meter tarifa em todo mundo. Do nada ele chegou nessa conclusão. Aí, além dos comuns, quem que tá achando ruim também? O FMI. O banco mais globalista do mundo, né? Que era lá em Bretton Woods. Na delegação brasileira, contou até com o pessoal lá do Godinho e do Roberto Campos. FMI alerta. Tarifaço de Trump é risco significativo para a economia global. Não, realmente é um risco. Agora, para que tipo de economia? O Trump não tá preocupado com big money. Ele tá preocupado com o setor produtivo do país dele. E aí? Então, assim, quem tá chorando, tem que entender por que essa turma tá chorando, né? Mas vamos continuar. Vamos ver algumas coisas em sequência, antes de fazer juízo de valor e tecer qualquer tipo de comentário. Vamos só no factual que tá aqui, depois a gente junta e comenta de uma vez só. Sou brasileiro antes de ser trumpista, diz líder do PL sobre o projeto da reciprocidade. Eu recebi parte de nossa bancada que é ligada ao agro, né, que é o Sóstenes Cavalcante. Recebeu quem? Pedro Lupion e Tereza Cristina. E aí falou que seria um grande desgaste se o PL fosse contra, porque a nossa base é o agro. O mesmo agro que você pode aplicar o que eu falei lá atrás pro Ratinho Júnior. Cadê esse agro na Tempo Veritatis? Né? Caso do Felipe Martins. Todos esses casos polêmicos da história do Brasil, compra as comprinhas da China. O líder do PL admitiu que foi uma decisão difícil para Bolsonaro e relatou que ele não deu o aval de coração aberto. Sóstenes ainda disse que, pessoalmente, Bolsonaro segue contra a proposta. Pessoalmente, ainda está contra. E Bolsonaro se posicionou contra isso. Mas depois falou, Bolsonaro, não fique contra. E ele falou, cara, beleza aí, né? Você acha que não tem que obstruir? Vai lá. Então não obstrui, não. Calma que eu já comento. Tô nervoso já, porque eu sei o que vai aparecer na sequência. Gostaria de fazer considerações importantes sobre o projeto de lei da senadora Tereza Cristina. Claro que seria mais confortável para mim aderir à narrativa do estadista imparcial, que une na esquerda e direita contra o inimigo externo, mas nem sempre o caminho mais suave é o melhor para os brasileiros. Temos que analisar a causa disso tudo. Socialistas, como Lula, acreditam em governos gigantescos. E só há uma fonte para alimentá-los. São através dos impostos que todos nós pagamos. Sejamos sinceros. Se você pudesse não pagar o imposto, por exemplo, na sua blusinha, você pagaria? Eu não acho que o ponto nesse aqui. Eu acho que o ponto é que o Lula, ele é um populistão. Ele tá disposto a fazer qualquer coisa para se manter no poder. Então, assim, você às vezes coloca algum imposto para proteger o que se produz no Brasil. Eu entendo você colocar uma tarifa em roupa, porque você tem um polo produtor de roupa no Nordeste. Eu não entendo você colocar imposto em produtos que o Brasil não produz. E o ponto aqui, assim, você tá criando uma lei para entregar na mão do Lula para aumentar imposto num governo que está em déficit. Então, assim, Lula, tá precisando de um troco a mais? Bota aí, bota pocando. Usa a justificativa aí da soberania nacional, da proteção interna e lasca imposto no povo.
Então, por qual motivo Trump iria aceitar que um produto americano pague em média cerca de 60% de imposto entrando no Brasil, né? Quem faz a compra online, mas o produto brasileiro entrando nos Estados Unidos pague cerca de 5% desse mesmo imposto? Seria razoável? No final das contas, Estados Unidos vai apenas elevar suas tarifas para os mesmos patamares das tarifas que eles já pagam hoje para entrar no Brasil. Não é retaliação, isso se chama reciprocidade. Para o Brasil tratar isso como uma batalha comercial e revidar contra a maior economia do mundo, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, aumentando ainda mais os tributos, seria preciso criar uma carga tributária ainda maior do que a atual, o que faria, na sequência, os Estados Unidos adotarem o mesmo por reciprocidade. Ou seja, seria uma batalha sem fim com potencial de colapsar a economia brasileira. O único prejudicado com esta política conflituosa seria o povo brasileiro. Aí ele fala, cara, não vamos defender essa mentalidade tributária socialista sob a falsa bandeira da proteção da indústria nacional, para manter essa imensa e pesada carga tributária que esmaga o poder de compra do brasileiro e nos leva a ter uma péssima qualidade de vida. O hospedeiro, né, tá para acabar, de tanto que vem sendo sugado aí via imposto. Injetar mais pressão tributária sob a falsa bandeira de proteção da economia nacional só irá agravar o estado moribundo da nossa economia. E aí tá ali o tweet de Bolsonaro falando que, rapaz, uma batalha econômica com os Estados Unidos nesse momento não é o melhor caminho. Melhor resolver através da diplomacia. Aí, eu vou dar play nesse vídeo, aí a gente resume a atitude do Sóstenes e o lobby da FPA do senhor Lupion e Tereza Cristina. Ex-embaixador Rubens Recupero. Não é um cara de direita, né? Vamos lá. Mais uma entrevista ainda repercutindo o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de anunciar tarifas de pelo menos 10% a produtos brasileiros. Está conosco o embaixador Rubens Recupero, ex-ministro também. Embaixador, bem-vindo. Boa noite. Bom, te pergunto qual avaliação geral o senhor faz desse anúncio que acaba de ser feito pelo Trump. Vai bem. Boa noite. Bem, o Brasil não saiu mal. Esses 10% do que você está falando é a tarifa universal, que ele vai aplicar a todos os países do mundo, né? Na verdade, o Brasil teve a mínima tarifa dentro daquela tabela que ele apresentou, né? Muito menor do que a dos outros países, né? Eu não vejo muito que queixa o Brasil possa ter, né? Porque é um tratamento que eles estão dando a todos os países do mundo, né? Não é só o Brasil. Os que receberam menos vão receber uma tarifa que eles estão chamando tarifa universal, de 10%. Portanto, eu não vejo razão de queixa, né? Porque nós não ficamos pior por causa disso. É claro que é um atentado ao sistema de comércio, né? Mas pior vão estar os outros países, né? Que têm tarifas de 20, 30, 40, 50, né? Alguns dos principais parceiros americanos, né? Obviamente, eles não deram muita importância ao Brasil, porque o Brasil, como se sabe, tem um pequeno déficit, não tem um saldo com os Estados Unidos, né? Então, toda essa conversa aí que vocês estiveram falando de represália é um absurdo total, né? Porque o Brasil não tem que fazer represália nenhuma, né? Represália por quê? Porque estamos no melhor tratamento possível dentro da tabela dele. Então, eu não vejo muito, acho que vocês não estão compreendendo bem a situação, né? Sakamoto. Embaixador, boa noite. Cara, quer falar? Não, pode ir, Sérgio. Não, é para o embaixador. Desculpa, tá com delay aqui. Vou eu, então. Desculpa, tá com delay. Gente, olha só, o presidente toma uma medida de Estado, ó. A partir de agora, os produtos para entrarem no meu país vai cobrar imposto de importação. Imposto de importação, começa 10% para todo mundo. O Brasil é isso. Não é um negócio assim, mirando. Não, eu estou declarando agora um conflito com o Brasil. Lula, eu estou indo pra cima de você, eu vou lhe derrubar. Não é disso que tá se tratando. O Brasil tomou uma medida de Estado. Pronto. Aí o cara tá, cara, não tô entendendo o que vocês estão falando. Retaliar o quê? Que maluquice é essa? Vocês não estão entendendo a situação. Aí eu vou resumir toda essa movimentação aí do Sóstenes, que teve o coração tocado aí pelo lobby do agro, né? Lobistas. É só isso que vocês sabem para fazer, você não abre a boca pra nada. Eu não lembro quando foi que eu ouvi a boca da Tereza Cristina falando uma coisa útil. Não lembro.
Eu lembro dela votando a favor do projeto do mercado de carbono e encabeçando esse tipo de lei. Resumir, rapaz, eu vi uma imagem ontem que é essa aqui, ó. Eu nem sou fã do Ancapsul, acho que ele tá meio assim da cabeça, é até questão ligada aí, conflito Rússia e Ucrânia. Não que eu apoie nenhum dos lados, eu vi, ele agora até falou que ia ajudar a recrutar pessoas pra lutar lá. Falei, rapaz, tá demais. Mas o Ancapsul, ele conseguiu aqui resumir de uma forma tão boa, porque é toda semiótica. É a imagem da Tereza Cristina com a notícia, né, do projeto dela, e em 2 linhas ele conseguiu resumir tudo isso. O Senado aprova reciprocidade inútil para furar a obstrução na Câmara. A única coisa que esse lobby que existe do agronegócio no Brasil não serve pra nada, só encher dinheiro de milionário que quer virar bilionário e bilionário que quer virar multibilionário. Não é o cara que anda de Hilux, é o cara que já tem helicóptero, que Dodge Ram, ele dá pro filho. Esse é o agronegócio do Brasil. Nossa base, a base da direita é o povo. É o povo trabalhador, Sóstenes. Acorda pra vida. Eu não tenho mais paciência mais pra essa turma toda, sabe? Eu fico até feliz, de boa, de ver, mais uma vez, né? Bolsonaro falou, quer botar aí? Bota aí, mano. Acho que devia obstruir, né? Eu acho que devia continuar obstruindo. Eu não sou de falar essas coisas, porque, enfim, não coisa. Eu já tive uma oportunidade de uma vez falar com o Bolsonaro. E aí a gente entrou numa discussão sobre passado, presente, queria entender se algumas coisas, né? Umas perguntas, sei lá, até sobre determinadas movimentações. E eu perguntei pra ele assim uma vez, Bolsonaro, você lá versus fulano, ministro técnico da técnica mesmo. Eu falei, lembra das bolas divididas? Perguntei pra ele. Agora me diz aí, na bola dividida, qual que tu tava errado? Aí ele óbvio, falou nenhuma, né? Mas eu também acho que ele tava nenhuma. Aí eu falei pra ele, Jair, na boa, te pedi uma coisa, velho. Não escuta ninguém, não. Vai pela tua cabeça. Na boa, só vá pela sua cabeça. Só vá, nem perde teu tempo escutando a galera. Vá, o que você acha que esse é o caminho? Aí, então que se lasque aí todo mundo. Se lasque todo mundo aí. E acabou. Vida que segue. Não dá, gente. Não dá, velho. Ninguém parece que não tem ninguém interessado em resolver nada no final do dia. Parece que no final do dia não tem ninguém interessado em resolver nada. Assim, aí, pô, nós vamos botar um negócio aqui, nada a ver. O agro ficou com medo de sofrer. Oh, meu Deus, não resolveu nada. Inútil a lei. Você colocou aí nas mãos do Lula uma ferramenta que o PT é mestre nisso. Se a lei tiver amarradinha, já vai alguém judicializar, leva lá para o Supremo, entra lá com, sei lá, uma DPF da vida para questionar se a lei é daquele jeito mesmo, se não pode ter outra interpretação, coisa, pergunta pro TCU. Daqui a pouco o Lula tem uma nova ferramenta para colocar mais tributo no povo brasileiro. E aí a obstrução já foi furada. Pelo grande agronegócio. Realmente é o agronegócio. Agronegócio. Liberais, né? Liberais sendo liberais. Não dá pra esperar nada diferente. Liberais sendo liberais. Aí, ó, eu quero saber, cadê a turma da reciprocidade? A turma que está preocupada com Trump pra resolver o caso desse cara aqui, ó. Porque eu acho que o caso dele é o caso de várias pessoas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Olavo, proprietário da Parada da Panela. E sim, nós vamos fechar, tá? E algumas pessoas têm pedido uma explicação melhor do porquê. Pessoal, é muito simples. Você está indo no seu supermercado com esse governo, com essa situação que está acontecendo, sem falar de política. Vamos falar da nossa prática. Esquece política. Vamos falar da nossa realidade. Tá sobrando dinheiro para comprar uma panela, para comprar uma roupa, para comprar um tênis? O que a gente está fazendo? A gente está empobrecendo, o Brasil está empobrecendo. Então, o que aconteceu comigo? O meu movimento caiu foi 30% no segundo semestre de 2024. E aí, as despesas não sustentam. Você tem que vender uma quantidade para você pagar suas despesas, seus funcionários, energia, tudo. Então, assim, com essa queda da venda, a gente vinha se arrastando, vinha sofrendo. E agora a derradeira vai sair um viaduto em frente ao seu comércio. Então a pista que passa em frente à loja vai afundar e a loja vai ficar lá em cima. E aí o que a gente fez? A gente decidiu encerrar, vender os estoques, as instalações, porque
não é só eu que estou fechando. Quantas empresas fecharam no país? Quantos varejos estão sofrendo com essa situação? E por quê? Porque o brasileiro só está dando conta de comer, gente. E olha lá, muitos ainda não. Então, assim, não quero falar de A nem B. Eu quero falar da nossa realidade. De entrar para o mercado, botar 2 sacolinhas no caixa e gastar mais de R$100 facilmente. Então a gente que tem aí um pessoal que está em renda familiar de 4, 5 mil aqui na nossa região, que não é uma renda ruim, tipo, mulher trabalha, marido trabalha, o filho trabalha, essa pessoa está sofrendo, ela está pagando aluguel, está fazendo uma compra de mercado, está sofrendo. Agora eu quero falar para vocês, quem aqui não tá sentindo no bolso? Quem que não tá? Então, gente, infelizmente a parada da panela é uma vítima do mercado e a gente tá aí tendo que encerrar as atividades. Tem esse motivo da economia e o derradeiro vai sair o viaduto. Beleza? Valeu, bom dia e aproveita as liquidações que o estoque tá acabando. Até mais. Não aparece um político aí, na hora do pequeno e do médio. Agora os grandes latifúndios, a palavra, né? A esquerda agora, os grandes latifundiários brasileiros, e aí, aquele trator, rapaz, nem o peão eles querem botar mais pra trabalhar, pra economizar ali no salário mínimo, o agronegócio. Não abre a boca pra nada, nada. Cadê essas entidades do agronegócio pra abrir a boca da porcaria da anistia? Usa o povo como massa de manobra, massa de manobra, massa de manobra. A base real que existe no Brasil é o povo, e só. Bolsonaro foi mais de quase 60 milhões de votos. Mano, é a base do agro. Olha, eu tô sem paciência, eu tô cada dia com menos paciência pra dar com toda essa galera. É só oportunista. Aí depois tudo que a gente viu. Não tem mais espaço para protecionismo. Ai, o Trump. Ai, pipipi. Ai, eu sou a favor do multilateralismo. Eu sou o Barba. Eu sou amigo do Sidônio. Minha mulher é a Janja. Uma piada o que tá acontecendo. Uma piada de muito mau gosto. Aí você tem que lidar com isso daqui, ó. Pra você ver que nada mudou. É o mesmo discurso. O mesmo falatório. Quando precisa... Quando é pra nomear o Flávio Dino pro Supremo, eu sei porque tem um ministro comunista. Aí joga pra torcida, né? Pros esquerdeiros, fala, Lula, o comunista, é isso aí, painho. Aí na hora que vê um negócio desse, não, eu sou a favor do livre mercado. O cara não tem valor nenhum dentro dele. Lula é literalmente um saco vazio, que o único interesse é a perpetuação no poder pelo poder, ó. Esse rapaz aqui de cabeça branca, que parece até o Noblar, não é a Dona Benta, não. Esse aqui é o Requião. É a mesma coisa no final do dia, né? Requião, que já foi filiado ao PT. Vamos ver o que o Requião falava. E pela imagem aqui, tem cara que esse vídeo não é novo. Porque o Requião já a cabeça tá toda branca. Ainda tinha os cabelos assim, meio, né? Ficava meio grisalho. Mas escuta só, pra você ver que o Lula é o que é e não é de hoje. Reguladores estão com o Lula e não abrem, não admitem outro candidato que não seja a Dilma por causa do Lula. Pois é, e a Dilma tem essa posição. Eu vi as conclusões da convenção do PT. É interessante, eles dão uma radicalizada aonde, a meu ver, não precisavam radicalizar. Então, de repente, eles assumem uma postura esquerdista. Mas, com toda essa história de um esquerdismo programático, esqueceram de dizer o que iam fazer com a macroeconomia. Quem é que vai mandar no Banco Central? Vale aquela proposta que está lá no Congresso Nacional? Segundo me diz, já falei com você sobre isso aqui, com apoio do Mercadante, de Banco Central independente, na mão dos banqueiros. A essência do comando da nação hoje está na decisão de quem manda na economia. Se são os brasileiros, se a economia vai ser dirigida para gerar empregos, para desenvolver o país, ou se nós vamos continuar um mercado à disposição dos especuladores e exploradores no mundo inteiro. Isso não se define. E o governo, associado ao capital vadio, ao Meirelles, que era o presidente da Associação de Bancos Internacionais no país, representante do capital predador. Você vê, aqui aparentemente Dilma ia ser candidata, né? Esse vídeo aqui tem cara que 2010.
mais absurdo porque você traz. Lula é o poder pelo poder. E o Brasil, assim como, sei lá, 15 anos atrás, Lula segue o grande capital. Vamos chamar assim, né? Os donos do dinheiro, os banqueiros. É sempre assim. É sempre assim. É incrível. É incrível. Aí, eu queria fazer um compilado em sequência, mas vai demorar. Assim, não vai ter tempo hoje. Mas ia ficar muito melhor se fosse sequência. Mas só pra fechar o vídeo, pra ele não ficar muito longo. Vê isso aqui. É a cara do Brasil. Ciro Nogueira diz em encontro com investidores que o governo Lula deu o que tinha que dar. Você vê como é que funciona no Brasil, né? O encontro foi onde? No BTG. Sensacional. Ai, o Dedé, hein, Ciro? O Dedé. O Ciro foi lá só pra ver o Dedé. O eleitor está pronto para migrar e o governo Lula já deu o que tinha que dar. Foram as grandes frases. Aí, vai vendo. Ao falar sobre as decisões econômicas do governo, Ciro Nogueira acompanhou o cenário, né, pré-impeachment da Dilma. Só que ele negou que existam condições para o impeachment do Lula hoje. Dilma foi tirada porque tinha 7% de aprovação. Lula ainda tem um peso de 30%. Não tem como você decretar um impeachment do presidente. Não vai haver rompimento institucional. Não vai ter um rompimento, mas o Congresso vai segurar. Vai ser um dique. O dique do Tororó, que tem lá em Salvador. O Congresso vai segurar. Vai tancar. A contenção explicou, né? O Estadão, né? Como é essa contenção aí, velho? O Congresso vai segurar como, Ciro Nogueira? Ele tá falando com os investidores no banco do Dedé. Essa contenção, o Congresso, o freio que o Congresso vai dar, né? É frear medidas de taxação. Aí você fala, meu Deus, eu vou parar de pagar imposto? Finalmente! Calma que tu é o povo não vale de nada. Durante o evento, Ciro Nogueira fez referência às propostas de tributação progressiva que miram faixas mais altas de renda. Não vai ter impeachment do Lula, mas não se preocupe. A gente vai segurar o pepino. Como é que funciona esse segurar o pepino? Sabe esses impostos aí que miram os mais ricos? A gente vai segurar. E o mais pobre que se lasque. Porque no Brasil o pobre tem que se lascar. E é assim que funciona. E o errado é o Trump. Errado é o Trump, é o Bolsonaro. É o Eduardo Bolsonaro. Certo é a Tereza Cristina, Lupion. O lobby do agronegócio brasileiro. Não tem nenhuma frente, é um lobby. São nossos amigos liberais. Trump comunista, duguinista, né? Kassabista também. Eu não aguento aí. É tirar o Brasil de otário. Dia sim, dia também. Dia sim, dia também. É um teatro. Tudo, assim, é um teatro. É um negócio assim que é emotivo, é emocional. Não tem informação, não tem conteúdo. É só pra mexer com o coração das pessoas, pra tomar um lado. Aí Trump isso, está destruindo o mundo. Precisamos agora um presidente mais moderado. E até pra ajudar a colocar a culpa do fracasso internacional em alguém. A Europa tá quebrada. A Europa quebrou por quê? Não, por causa do Trump. Não foi por causa das decisões que tomaram ao longo aí de 3, 4, 5, 100 anos. Não, é porque o Trump colocou tarifa. Vai ser esse papinho. O establishment internacional, né, o chamado globalismo, eles têm que se reorganizar, achar alguma forma, achar um culpado para colocar a culpa do fracasso deles e pode anotar todos esses países europeus. Todos, o Macron já falou, não, a Europa tem que deixar de investir nos Estados Unidos. Vai sim, isso vai acontecer, Macron. Você mandou, a gente sabe aí que todo mundo respeita muito. Vão utilizar esse fato para fazer narrativa. E no final do dia a gente fica nessa discussão e vai. Eu prefiro, na minha opinião, né? Eu entendo que tem que conversar, eu acho que o Bolsonaro tá mais do que certo lá ver o Ratinho Júnior. Mas independente de quantas pessoas você conversa todo dia, e quanto mais pessoas que você conversa, mais apoio que você tem, e não dá pra você ter aquele apoio do cara que te apoia, né, de maneira, assim, 100% na agenda que você defende, mas, poxa, que pelo menos esse núcleo mais próximo, né, de Bolsonaro, cara, que essa turma aí realmente se aproximasse, fechasse e começasse realmente a trabalhar para que no futuro, daqui a 4 anos, 10 anos, 20 anos que seja, sabe, a direita poder estar numa posição tipo Trump, de olhar de cima para baixo, né, assim, e botar ordem na casa e falar, cara, eu não preciso de vocês, são vocês que precisam de mim. Sabe, a gente já tem maioria na Câmara, já tem maioria no Senado.
Se você quiser colar comigo pra gente tomar uma hora ainda maior, né? Porque ainda tem espaço aí no Centrão, beleza, a gente pode conversar. Mas, sabe, esse grupo aí mais próximo, mais coeso, esse núcleo duro aí da direita conservadora brasileira, ela tem que dar um passo à frente. Passo à frente, produzir mais, com mais qualidade, ter a atividade legislativa robusta para mostrar, conseguir se comunicar melhor com a sociedade, lidar com os problemas do dia a dia. O cenário aí, para a direita, assim, tá ótimo para surfar. O Lula está em franca decadência, as pessoas estão querendo ouvir soluções, os jovens descolaram da esquerda, é uma tendência internacional, a direita está numa tendência internacional, é arregaçar as mangas, gente, e cair para dentro. Mas esse é o Brasil do Lula, confia, né? O Lula, ele está lutando aí contra o Trump, o miserável, está destruindo o planeta. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Aí tu pode rever 20 vezes lá o Lula mentindo. Se gosta do meu trabalhinho, você vai um pouco mais, para assinar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem o Atlas brasileiro, né? Eu só coloquei uns recortes ali, mas quiser entender o caos econômico no Brasil e ao invés, né, de querer dessa conversa mola do Trump, vai lá, lê mês a mês os capítulos de economia, aí tu vai entender como é que a gente chegou até aqui. Vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.